Olá, meu nome é Nayara Marília Guimarães, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Federal do Espírito Santo. Minha apresentação é intitulada Estudos em Silico para a Descoberta de Possíveis Agentes Antitumorais. Esse trabalho foi realizado por mim, pela professora Janaína e pelos professores Pedro e Herbert. O planejamento racional é uma estratégia útil na busca e no desenvolvimento de novos fármacos, e apresenta como principais vantagens a redução do tempo e do custo envolvido nos processos de busca por novos fármacos. Além de fornecer informações quanto à estrutura química e as propriedades físico-químicas das moléculas de interesse. As ferramentas empregadas no planejamento racional de fármacos vão permitir a predição de parâmetros de interesse dessas moléculas, favorecendo também a previsão das relações qualitativas e quantitativas entre as moléculas de interesse e os compostos biológicos. Considerando a importância, da descoberta de novos fármacos, o presente trabalho foi proposto com o objetivo de selecionar compostos potencialmente úteis como inibidores seletivos da enzima ABL-tirosina-quinase e do gene BCR-ABL, sendo estes os genes e enzima envolvidos no desenvolvimento das leucemias mieloide crônicas. Esses compostos, que são pretendidos a seleção através desse trabalho, eles teriam que se apresentar semelhantes ao mesilato de imatinib, um fármaco da classe dos inibidores da tirosina-quinase. O mesilato de imatinib, ele é um medicamento, que atua inibindo a tirosina-quinase, é um fármaco de primeira geração dessa classe, e é uma classe terapêutica de grande relevância no tratamento das leucemias mieloides crônicas, e, diante disso, justifica-se a busca por novos inibidores baseados nas suas propriedades, porém, com estrutura, eficácia e segurança otimizados. Então, o nosso trabalho foi desenvolvido, a metodologia em etapas. A princípio, foi realizada a recuperação da estrutura 3D da enzima ABL-tirosina-quinase através do Protein Data Bank, PDB, e neste programa, nesse software, a proteína estava denominada como 2-HYY, sendo essa enzima a estrutura alvo utilizada no nosso estudo. Em seguida, foi realizada uma triagem virtual através das buscas de potenciais ligantes para essa enzima, na qual nós já tínhamos a estrutura, utilizando o banco de dados Zinc Database. O parâmetro de seleção inicial foi a semelhança com o sítio de ligação entre o mesilato de imatinib e a enzima ABL-tirosina-quinase. Inicialmente foram selecionados 1.082 compostos, em que os ligantes foram classificados com base nos valores de menor energia de ligação e a menor distância entre o sítio de ligação da enzima e do ligante. E, em seguida, foi realizado um docking molecular. No docking, foi realizada a padronização, e ela foi feita mediante a avaliação da raiz quadrada do desvio quadrático médio, que nós vamos chamar de RMSD, e da pose do ligante. O docking, ele objetiva obter a melhor pose, o menor valor de RMSD e a menor energia de ligação, dentre todos estes compostos selecionados. A seguir, foi realizado as simulações do screen virtual, através do software Gold Suite. E essa etapa, ela tinha como objetivo determinar quais os compostos que nós tínhamos no banco de dados que se encaixavam de uma melhor maneira na proteína 2-HYY, conforme o sítio de ligação do mesilato de imatinib. Considerando todas as padronizações realizadas na etapa do docking, do total de 1.082 compostos,
foram ranqueados 54 compostos com a função matemática disponível no programa ASP, denominada como ASP, definida nos valores de 38,1 a 60,60 e com um algoritmo genético de 200%. Em seguida, depois dessa simulação das poses dos compostos e do sítio de ligação da enzima, foi realizado o pré-ADMET, um software voltado para a análise dos perfis farmacocinéticos dos compostos. Então, foi pego os 54 compostos definidos na etapa do screen virtual para avaliação de todos os parâmetros farmacocinéticos de absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade. Então, esses 54 compostos, a princípio, foi realizado a análise do parâmetro de absorção intestinal humana, denominado como HIA, e a porcentagem, medida em porcentagem. Esses compostos, neste parâmetro, os compostos vão ser classificados de acordo com a sua faixa de distribuição. E os valores vão estar variados em baixo, quando os valores estiverem compreendidos até 40%, entre 40% e 90%, eles são de absorção moderada e acima de 90%, alta absorção. O CACO2 trata-se da permeabilidade das células no epitélio intestinal, e eles são classificados como baixos, médios e altamente permeáveis. Já na distribuição, já na ligação das proteínas plasmáticas, que é o PBB e a porcentagem, que também é um parâmetro medido em porcentagem, os compostos eles vão ser caracterizados como fortemente ligados ou fracamente ligados. Quando esses compostos forem menor do que 90%, eles vão ser classificados como fracamente. Quando eles forem maiores do que 90%, eles vão ser classificados como fortemente ligados. E a toxicidade, ela foi analisada uma vez que os compostos que apresentam citotoxicidade e mutagenicidade são apontados como de muito interesse no desenvolvimento de novas drogas devido ao seu potencial de promover a erradicação das células doentias. Então, depois de todas as etapas de análise envolvidas na metodologia do trabalho, os dados obtidos foram comparados aos dados já existentes do medilato de imatinib na literatura e, por fim, 5 desses compostos foram comparados ao imatinib, foram ranqueados, com base nos resultados encontrados. Então, quando trata-se, do mecanismo de ação do mesilato de imatinib, que é nosso principal ponto de partida do estudo, a gente precisa saber que ele é um inibidor competitivo do sítio ATP na enzima tirosinoquinase, igual está sendo demonstrado na imagem, e ele vai atuar bloqueando a atividade tirosinoquinase ao impedir que o substrato seja fosforilado. Então, ele vai se ligar no sítio de ligação do ATP e vai impedir a progressão da fosforilação. E, dessa maneira, ele vai inibir a proliferação das células das diferentes linhagens da leucemia mieloide crônica e o surgimento de novas células progenitoras hematopoéticas. A recuperação da estrutura 3D da 2HYY, ela foi obtida através de difração de raio-x descarregada do PDB e a uma resolução de 2,4 angstroms. Então, aqui nessa imagem, a gente chama representação estrutural da enzima. A estrutura ela vai apresentar um complexo de ligação com imatinib, que vai estar situado na cadeia denominada como A, de coloração verde, igual nós podemos analisar nessa imagem. E, dessa maneira, nós temos aqui, então, o alvo biológico utilizado para determinar se os compostos da nossa molécula tenham ou não probabilidade de se ligar no mesmo campo de ligação, no mesmo sítio de ligação que o imatinib, que aqui nessa imagem
e está demonstrado como essa estrutura química na coloração vermelha. Na padronização do DOC, foi realizado, né, as variações das funções matemáticas, e elas estão descritas na tabela. As funções matemáticas disponíveis, né, no programa foram 4 funções diferentes, variando no diâmetro de esfera de 5 a 7 angstroms. Então, essa padronização foi realizada considerando, né, o raio de esfera, o diâmetro da esfera, né, e o centro do ligante cristalizado na estrutura 2HYY. Então, conforme demonstrado na tabela, o melhor valor de RMSD foi o de 0,904 no diâmetro de esfera de 5 angstroms na função matemática ASP, sendo esse parâmetro o que foi utilizado para a realização do trabalho. Nas previsões da ADMET, dos 5 compostos ranqueados e comparados com o mesilato de imatinib, esses 5 estão descritos na tabela, juntamente com os parâmetros de imatinib. Então, considerando todos aqueles parâmetros, nós conseguimos analisar que, na absorção, nós temos que dos 5 compostos, todos eles apresentaram uma alta faixa de distribuição. No CACO 2, nós temos que todos os 5 compostos estiveram com seus valores variados entre baixa ou média permeabilidade celular. Para o PBB, todos os 5 compostos apresentaram fracamente ligados às proteínas plasmáticas, e isso é de grande valia para o estudo, considerando, né, que todos esses valores apresentaram menores do que 90%. E a toxicidade, em comparação com o mesilato de imatinib, foi observado que no teste de AMES, todos os compostos apresentaram propriedades mutagênicas. E os compostos que apresentaram essa mutagenicidade e essa citotoxicidade, eles são extremamente importantes no desenvolvimento de novas drogas, devido ao seu potencial de promover a erradicação dessas drogas. Então, como nós podemos ver aqui, diante de todos os parâmetros de distribuição, permeabilidade, ligação a proteínas plasmáticas e toxicidade, 5 compostos se destacaram dentre os 1.082 compostos. Dessa maneira, a gente conclui, então, que através desse trabalho e através dos métodos empíricos, é possível realizar a triagem virtual baseado na docagem para a seleção de possíveis compostos, inibidores seletivos da tirosina quinase, né, inibidores competitivos, que sejam semelhantes ao imatinib, e mediante a comparação dos perfis farmacocinéticos dos compostos que foram selecionados, 5 deles, né, foram considerados promissores para a síntese de avaliação biológica. Então, a gente finaliza essa apresentação com esses resultados, considerando todo o estudo e a probabilidade do desenvolvimento de fármacos através do planejamento racional de fármacos e a utilização de métodos in silico.